Rádio CBN, CYB 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. E hoje na CBN a gente vai conversar com o presidente da Copergás, André Campos, o economista Écio Costa, o presidente do Sindicombustíveis, Alfredo Pinheiro. Gás em Pernambuco, essa é a pauta. Quando a gente se desdobra pelos números colocados aqui pela Copergás, a empresa investiu 56 milhões, está programando aí para esse ano mais investimentos e em se tratando de quase 30 anos de história, essa gestão do presidente André Campos tem realizado muita coisa e a gente vai destrechar isso agora ao longo desse bate-papo. Presidente André Campos, boa tarde, obrigado por nos atender aqui na CBN. Boa tarde, Aldo, prazer aí falar com você. Boa tarde, Alfredo, boa tarde, Écio, boa tarde, ouvinte. Que bom. Quanto tempo, né, presidente? O senhor com os mesmos cabelos e eu cada vez mais sem cabelo, viu, André? Pois é, você escondido na pandemia, nunca mais nós nos encontramos. Presidente Alfredo Pinheiro, boa tarde, presidente. Obrigado em nos atender. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, André. E boa tarde, Écio aí, pela oportunidade aí de a gente falar de um tema que é tão relevante aí para a economia. Sem dúvida. Obrigado em nos atender. Écio, boa tarde, Écio. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Vamos lá. Presidente André, quando a gente vê os números da Copergás, aliás, recentemente o senhor tem recebido muitos prefeitos, tem falado muito de investimentos. A Copergás, ela vem conseguindo passar pela pandemia, realizando investimentos e prospectando mais investimentos para os próximos meses e para o próximo ano, presidente? Sem dúvida, Aldo. Mesmo durante o ano de 2020, que foi o ano mais crucial da pandemia, porque ninguém sabia o que poderia acontecer, como não sabe hoje, mas o início era muito complicado. A Copergás, em 2020, bateu todos os recordes. Em nenhum momento nós paramos de funcionar, até porque o gás é serviço essencial. Então, o nosso pessoal, principalmente da rua, o operacional, continuou e, como eu disse, batemos todos os recordes de venda do GNV, do residencial, do industrial, do comercial. Esse projeto de expansão, presidente, ele tem um cronograma claro, mas qual é a meta da Copergás do ponto de vista da expansão, principalmente para o interior? Quando eu fui convidado pelo governador Paulo Câmara para assumir a presidência da Copergás, ele me deu algumas tarefas. E uma delas era a interiorização do gás. É praticamente impossível o gás chegar, por exemplo, a Petrolina por gasoduto, né? Porque o nosso último ponto no estado é Belo Jardim. De Belo Jardim a Petrolina seriam mais ou menos 500 e poucos quilômetros. Que necessitaria de um investimento em torno de 500 milhões de reais. 1 quilômetro de gasoduto custa aproximadamente o mesmo valor de 1 quilômetro de rodovia. Então, nós iríamos levar muito tempo para conseguir chegar ao sertão de Pernambuco. Surgiu um fato novo, que foi o gás líquido, o GNL, e nós assinamos um contrato com a Gola Power, que hoje é New Forte, que foi adquirido pelo grupo americano, e nós vamos levar inicialmente para Petrolina, agora no mês de julho, e para Garanhuns no mês de setembro. Como é que funcionará? Isso será transportado em caminhões container, ou do porto de Sergipe, que hoje já existe um navio de GNL atracado lá, o navio Nanuque, ou do porto de Suape, quando houver o terminal de regasificação em Suape. Irá de caminhão container e lá nós construiremos rede local. Né? A rede local dentro da cidade, onde nós abasteceremos as indústrias, o comércio, residência, posto de combustíveis. E um detalhe interessante, que aí Écio pode dizer muito mais da importância disso, é que nós vamos chegar a Petrolina, por exemplo, com o preço do gás igual ao preço de Recife. Nós vamos trabalhar com
a tarifa postal, então uma tarifa equalizada. Hoje, se você tiver, para vocês terem uma ideia, e os ouvintes de Petrolina que estiverem nos ouvindo, Petrolina talvez seja a gasolina mais cara de Pernambuco, perdendo só para Fernando de Noronha, né, porque tem todo um transporte de barco em Fernando de Noronha. Eu recebi, há 15 dias atrás, o prefeito Miguel Coelho, e ele mostrou muito entusiasmo com isso, porque vai realmente ser um fator de desenvolvimento em Petrolina. Além de atrair novas indústrias, né, para a cidade, nós vamos ter, facilitar a vida, por exemplo, do motorista de Uber, do motorista de aplicativo de um modo geral, de táxi, também, né? que vai ter um combustível bem mais barato. Alfredo sabe bem disso. O que é que isso representa? Quer dizer, o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, hoje vive muita dificuldade. Então, é importante que ele tenha um combustível que aumente a renda dele. E isso vai acontecer com o gás natural nas cidades do interior de Pernambuco, como acontece na área metropolitana hoje. Ô, presidente, só uma curiosidade. Então, mesmo com todo o deslocamento, com o custo de transporte, né, o preço lá vai ser o mesmo aplicado aqui? Exatamente. Perfeito. Rigorosamente o preço. Porque nós vamos diluir como o volume é muito pequeno em relação ao volume total, nós vamos diluir no volume total. Isso significa que vai representar um acréscimo na área metropolitana de 0,001 centavo, por exemplo. Então, é uma coisa de interesse social, de desenvolvimento do Estado, essa questão da tarifa postal. Certamente, presidente, ali a gente vai ter desdobramentos, né? Petrolina e outras cidades, aos poucos, a meta vai sendo atingida de interiorização total, né? Sem dúvida. Inicialmente, a primeira cidade nesse projeto é Petrolina, depois Garanhuns em setembro, e nós pretendemos levar para outros municípios do estado. E Petrolina, Aldo, tem uma questão interessante. Petrolina é praticamente uma cidade só, junto com Juazeiro, na Bahia. Então tem um potencial muito grande do GNV. Eu não tenho dúvida que muitos proprietários de táxi, de Uber, de Juazeiro, irá abastecer seus carros em Petrolina, porque é só atravessar a ponte. Então é um projeto que entusiasma muito a todos aqui da Copergás. Deixa eu ir para Alfredo, que preside o Sindicombustíveis Combustíveis. Alfredo, quando a gente fala em gás natural, quando a gente fala no gás para o taxista estar rodando, como o presidente cita aí, para o motorista de aplicativo, enfim, esse é o tipo de combustível que, de fato, vem a ser uma alternativa boa para quem principalmente vive de circular, vive de dirigir? Bem, Aldo, esse hoje é a melhor alternativa de combustível para aqueles que usam bastante o carro, o taxista, aqueles representantes comerciais. O preço hoje aqui de Pernambuco, eu acredito que seja o preço número 1 do Brasil. Se não for... É o segundo do Brasil, Alfredo, perdemos para Alagoas só. Hoje para Alagoas, então. Então, quer dizer, é uma vantagem muito grande e aos poucos, aí com a iniciativa da Copergás, aí a gente parabeniza aí a iniciativa de André, essa expansão que é muito importante, essa quantidade de postos instalados nos 2 últimos anos, inclusive no período da pandemia, ajuda muito a diminuição de filas que a gente às vezes tinha nos postos. Para você ter uma ideia, o gás natural hoje representa, em termos de economia, entre 45% e 50% do que você gastaria com ou a gasolina ou com etanol. Apesar do etanol ser um produto mais limpo do que o gás natural, mas em termos de economia, o gás natural também é muito limpo. Mas em termos de economia é imbatível. Então, hoje, pós-pandemia, acredito que 100% dos postos atingiram os volumes antes da pandemia. Diferentemente do líquido, que a gente não vem com essa reação muito forte, mas com o gás natural a gente vem atingindo. Então as pessoas às vezes questionam a questão de garantia do carro, muitas vezes o carro novo, mas muitas empresas, fabricantes,
estão estendendo essa garantia. Então, o que a gente recomenda sempre é procurar um agente credenciado para que não aconteça, e aí esse é um cuidado que a gente vem tendo, o André tem ajudado bastante em relação à fiscalização do IPEM, do próprio DETRAN, a agilização da documentação, mas é a questão do kit. Você tem ideia, um kit, o mais antigo, daqueles carros mais populares, ele vai, o começo dele é a partir de R$ 3.500. Um kit, quinta geração, que aí você vê o desempenho do carro excelente, que não dá falha, esse aí chega a partir aí do começo de R$ 5.000 você encontra. E a André está encontrando, junto com o governo do estado, uma parceria com a agência de fomento para incrementar o financiamento desse kit de instalação veicular. E aí, aqueles que rodam muito, para você ter ideia, um Uber se gasta R$ 5.000 em relação à gasolina, ele vai gastar aí em torno de 3.500 a 4.000 a menos do que gastaria. Então, quer dizer, rapidamente, para aqueles que rodam muito, o investimento a ser aplicado, ele volta bem rápido. Perfeito, boa observação. Ô Écio, me chamou a atenção que o presidente André citou aí, que 1 quilômetro de gasoduto praticamente é 1 quilômetro de rodovia, em se tratando de custo. Não é, presidente? Se eu estiver errado, o senhor... Isso, mais ou menos, aproximadamente. Mesmo com esse custo, Écio, a saída vai ser o gás natural também nos próximos anos, Écio? Primeiro, queria me desculpar, eu não cumprimentei André na correria aqui para cumprimentar a todos. Boa tarde, André, também. Boa tarde. Eu acredito que a gente tem que pensar cada vez mais nas alternativas, né? Você tem todo um viés que vem se fortalecendo para o uso de alternativas energéticas que poluam menos, né? Então, os carros híbridos, eles se tornam cada vez mais importantes, né? Você ter um carro movido a energia elétrica, também ao gás, é pouco comentado, mas é muito difundido, né? A gente tem muita utilização disso. O gás natural para a indústria também é de fundamental importância, porque o custo da energia elétrica tem se elevado muito, né? A perspectiva é que, inclusive, ao longo desse ano tem um impacto muito forte na inflação, diretamente pelo preço, com bandeiras mais elevadas, e indiretamente através da indústria que vai estar utilizando a energia elétrica com custo mais alto e repassando para os seus produtos. Então, pensar em fontes alternativas é de fundamental importância. E o que a gente vê também é que, aos trancos e barrancos, vários marcos legais estão sendo atualizados, modernizados, né, a partir dessa gestão aí do Bolsonaro. Então, a gente teve a questão do saneamento, né, temos o do gás natural também, que já foi sancionado, tem da própria energia elétrica, que está também em pauta, e são iniciativas que trazem mais concorrência ao mercado, né, trazem o interesse do setor privado no mercado, nos mercados, e aí, de repente, essa relação de custo, à medida que você tenha mais concorrência, isso pode também ser reduzido, ser diminuído, possibilitando que o investimento privado talvez até traga de uma forma mais baixa, né, menos onerosa, até porque não passaria através dos processos licitatórios, né, que o setor público precisa passar, um investimento para concorrer com o setor público também, né, porque o mercado ele se torna agora mais aberto, trazendo essa possibilidade de um gás com custo mais baixo. Então, eu vejo isso com olhos bastante positivos, por conta desses impactos econômicos que termina trazendo em diversas cadeias produtivas. Entendo. O presidente André, quando o senhor falou de expansão para Garanhuns, no caso ali que é perto, vocês vão até o Belo Jardim, aí no caso vai ser gasoduto ou é o mesmo processo de Petrolina? Não, o mesmo processo de Petrolina. Antigamente o que existia era uma previsão de ligar o gasoduto de Caruaru, que nós já passamos em Caruaru, a Garanhuns, cerca de 80 quilômetros, com investimento em torno de 80 milhões. Mas, a princípio, é muito mais viável fazer essa mesma coisa que nós vamos fazer com Petrolina.
transporta por conta de caminhão-container, rede local, e vamos trabalhar a expansão da rede, e lá na frente, se a rede, depois da expansão, nós podemos chegar com gasoduto. Eu acho que é importante, Aldo, o que Écio colocou aí, a questão da variação das matrizes energéticas no país. O país sempre dependeu muito das hidrelétricas. Né? De um tempo para cá vem avançando aí energia solar, energia eólica, e o gás natural faz parte desse tipo de avanço. Claro que não podemos cometer o erro que, por exemplo, os Estados Unidos cometeu. Nós não podemos investir numa matriz energética única. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, sempre se investiu em hidrelétrica. Nos Estados Unidos também foi por uma posição radical, se investir em solar e eólica. E agora mesmo tivemos um problema sério, tanto na Califórnia quanto no Texas, né, por conta de mudanças, porque depende de vento e depende de sol. Então, esse mix de matriz energética é muito importante para o desenvolvimento do país. Perfeito. Ô, presidente Alfredo, quando o senhor cita essa questão dessa importância do gás natural, e aí Écio cita, o presidente também fala disso, quando a gente trata de combustíveis, essa realidade que Écio cita, ela ainda está muito distante? A gente ainda vai depender um bom tempo ainda do combustível fóssil, da gasolina, do diesel, enfim? Veja, a alternativa, a gente falando nessas alternativas de combustíveis, mas a gente acredita que o combustível fóssil ainda vai, o pico do combustível fóssil é 2045, 2050. Então, não está muito distante essas outras alternativas, mas os combustíveis fósseis, a gente vê muitos países europeus dando limite dos combustíveis fósseis, mas é porque esses países não são produtores. A gente vê aqui, feito uma fábrica da Fiat, a fábrica da Fiat, eu acho que é a maior do mundo. O investimento que eu queria fazer para fazer carros híbridos, e o que está faltando também em carro elétrico, especificamente, é a sequência, né? Você faz em séries, carro barateia. Então, a gente está vendo que, nesse primeiro momento, primeiro, a política reversa ainda não está estabelecida. De que forma essa política alternativa de energia elétrica ela vai se tornar? Então, o gás hoje, eu acho que é uma alternativa muito grande para a indústria, mas, nesse momento, ela divide e ajuda na questão do carro, do meio de transportes aí, que a gente já vê caminhão em experiência com alguns fabricantes botando gás natural, a gente já vê ônibus, a gente vê, no caso o que André falou, termoelétrica também, colocando o abastecimento através de gás natural, mas a gente não vê esse distanciamento. O grande problema do combustível fóssil é que, na política mundial, e o Brasil adota uma política parecida com a que todo mundo adota, não são todos, mas que adota essa questão do dólar e mercado do barril. Mas a gente sabe que o custo de produção do dólar da Arábia Saudita, que lá atrás dizia, vamos diminuir a produção porque tem pouco, é praticamente o mesmo. E o custo do combustível fóssil na Arábia Saudita, hoje eu acho que não está a $5, $6. Então, a partir do momento que vai ter uma disputa maior, esse combustível também vai ter uma diminuição de valores, ou para se tornar energia elétrica ou para fazer combustão. Mas países em desenvolvimento mais retardado, em menor avanço, ele vai perdurar aí, e é bom que a gente tenha essas alternativas, tanto de elétrica, e hoje o que a gente fala no gás natural é uma coisa, em Pernambuco, que o crescimento é muito grande. Eu acredito que a gente hoje tem a conversão de 1.000 carros por mês. É um número expressivo para uma atividade comercial que, para os postos que estão expandindo, com o olhar dentro da necessidade do critério técnico e econômico que a Copérgás utiliza na instalação, está em pleno crescimento, quer dizer, vai ajudar bastante a economia, a recuperação de valores aqui econômicos que o representante, o Uber, o taxista
perdeu nesse período de pandemia. A demanda é grande. Aldo, só acrescentando aí só acrescentando o que o Alfredo colocou, hoje, no mês de março, nós fechamos o número de 70 mil carros já convertidos em Pernambuco. 70 mil carros já são abastecidos por gás natural. Pronto. Nós, há 2 anos atrás, nós tínhamos 50 postos que abasteciam com gás natural. Hoje nós batemos 82 e vamos chegar a 100 até o final do ano. Quase. Uma coisa importante também, que Alfredo também colocou, é a questão da segurança. Não existe nenhum registro de acidentes com carro que tem gás natural que foi convertido em oficinas autorizadas. Rigorosamente nenhum. Porque às vezes a população se assusta. Eu vi, estourou um carro no Rio de Janeiro. Normalmente é um carro clandestino, o Alfredo pode confirmar isso, é um carro clandestino e às vezes até abastecido por GLP. O cara pega o botijão de gás, faz uma instalação mal assombrada lá e, consequentemente, tem um acidente. Então, o gás natural é seguro em todas as áreas, tanto no veicular, quanto no residencial, quanto no comercial, quanto no industrial. Veja, a gente acrescenta aí, viu, Aldo? A gente acrescenta nesse negócio é que o ambiente de posto é um ambiente muito seguro. A única pessoa que não manda no posto é o dono do posto. Mas o bombeiro, a prefeitura, as secretarias de meio ambiente, a gente recebe uma fiscalização muito grande. Então, o que a gente recomenda, e a gente vem fazendo um trabalho com os órgãos, é que, como o André falou, a maioria das pessoas trabalham numa oficina mecânica, a maioria não, algumas pessoas trabalham numa oficina mecânica de conversão, ela sai e monta um pé de escadazinha ali no quintal da casa dela. Então, às vezes, o cilindro já é um cilindro vencido, muitas vezes a pessoa compra por ser muito mais barata e manda a pessoa cortar e diminuir, e nessa prática de cortar e diminuir, na hora que tem a compressão do gás, é onde tem acontecido. A gente vê muito isso no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, no Ceará, mas aqui a gente está tendo um cuidado e está tendo um apoio do governo nessa fiscalização, porque é muito importante que as pessoas, na hora de fazer a sua conversão, procurem uma oficina credenciada e que essa oficina lhe dê a segurança e os cuidados que na hora do abastecimento se desce do carro, se abre a mala, se abre o capô, para que todos esses cuidados a gente faça com que não tenha acidente, que geralmente os acidentes se transformam em vítima, né? E o próprio Detran, né, Alfredo? O próprio Detran incluiu no seu checklist da fiscalização de lei seca, se você é parado, você que tem o seu carro é a gás, se você é parado numa lei seca, um dos itens é verificar se a instalação foi feita em uma oficina credenciada. Isso foi uma solicitação aí do sindicato, do Síndico Combustível, de Alfredo, e do próprio pessoal de convertedora, e o Detran atendeu aí, é uma coisa importante. Ô André, uma curiosidade, a gente tem 70 mil carros já rodando com gás. Postos, a gente já passou, a meta é chegar a 100 no final do ano. Oficinas autorizadas, hoje são quantas? Vocês têm esse número? Alfredo, acho que sabe melhor do que eu sobre isso. Acho que temos umas 5, 6 na área metropolitana, né, Alfredo? Eu acho que está com crescimento em virtude da demanda, e é muito importante nessas localidades onde o André está fazendo a expansão, que para o crescimento também do GNV, ou do GLV, no caso, eu não sei se é assim chamado, ele tem esses convertedores para que incentive as pessoas, porque vindo a distância para vir para cá, que eu acho que é um mercado bom nesse momento de crescimento. Ele vai ter a oportunidade de fazer a instalação de muitos carros, porque a diferença aí, Petrolina, aquela região todinha do sertão, quer dizer, todos aqueles no entorno vão ser beneficiados, porque o GNV e o GNL, no caso, vai baratear o custo da operação de cada um desses que trabalha com o transporte como forma de profissão, né? Se vai levar o gás para lá, certamente você vai ter muita gente querendo investir nisso. Ô, presidente,
tem demanda, tem gás para atender tudo isso aí, e nessa perspectiva de crescimento, tem gás o suficiente, presidente? Sem dúvida, hoje tem gás sobrando no mundo, não tem dificuldade. O que nós temos que lutar é para mudar um pouco a política da Petrobras. Né? E acho que essa que é mais especialista na questão econômica, mas essa questão desses aumentos, eu acho que é um tema importante a gente tocar, Aldo. Nós temos gás sobrando. Muitas vezes o gás tem que ser reinjetado porque está sobrando. A Petrobras trabalha, tanto na gasolina quanto na questão do gás, com um preço do Brent, que hoje o barril de petróleo do Brent tem $71, quanto na questão do aumento do dólar. Nós tivemos um aumento considerável no início de maio, a partir do dia 1 de maio, onde a Petrobras nos repassou um aumento de 39% na molécula. O que eu levei de pancada no meu Instagram, porque para o cidadão comum acha que o aumento é da Copergás. Entendo. E a Copergás não ganha um centavo nesse tipo de aumento. Nós temos uma tarifa regulada, nós temos uma margem regulada, a Copergás recebe 24 centavos por cada metro cúbico vendido. Nem a Copergás, nem os postos de combustível de Pernambuco ganharam um tostão com esse aumento de 39% da Copergás, da Petrobras. A Petrobras. Então, esse é um tema importante. Nós produzimos, se eu estiver errado, você me desminta, mas o Brasil produz 60% do que consome. Importa 40%. Então, não dá para você trabalhar com um preço internacional, já que você produz 60%. Você tem que trabalhar com preço médio. E aí você tem aumento na gasolina toda semana de 4%, 5%. Você tem no gás, que o aumento é trimestral, um aumento como foi esse de 39%. E aí, Écio falou nisso também, gerador de inflação. Eu não sei que política é. Essa questão de dizer, não, a Petrobras é uma empresa e como isso não pode ter... A Petrobras é uma empresa brasileira. Tem que estar preocupado também com o mercado interno, não só com os investidores de Nova York. Perfeito. Então, isso tem repercutido muito mal no bolso do consumidor e na economia brasileira. Não dá para ser dessa forma. Então, o que nós levamos de pancada por conta do aumento do gás, aí volta a dizer, o cara do posto é chamado de desonesto porque aumentou. O aumento, e vale salientar o seguinte, mesmo com 39% de aumento no gás fornecido pela Petrobras, para o GNV, a Copergás só aumentou 21%. E nos postos, na bomba, os donos de postos também só aumentaram 21%. Não aumentaram um tostão a mais do que foi o repassado. Mas aguenta, presidente, muito tempo sem repassar? Não aguenta porque isso está dentro da regulação exercida pela ARP. Não é? A margem do posto... Um posto de gasolina hoje é uma grande vantagem para o posto, também Alfredo pode confirmar isso, ter gás natural, porque a margem dele é melhor do que no combustível líquido. Posto hoje que vive tão somente com álcool e com gasolina, está prestes a fechar. Tem dezenas de postos aí à venda porque não tem gás natural. Nós temos uma fila de mais de 100 postos querendo instalação de gás natural e nós não conseguimos atender. Mas é bom que isso fique claro para a população. Quem aumenta o preço do gás é Petrobras. Por isso é que, dentro do novo mercado de gás, dentro do que está acontecendo no país, a Copergás está buscando novos supridores. Nós fizemos uma chamada pública, onde a vencedora foi a Shell. Estamos em fase final para assinatura do contrato. Então, dando tudo certo, nós entramos em 22 com 3 supridores. Deixamos de ser somente dependentes da Petrobras. Passamos a ter a News Fortress, com a Gola, a Shell e a Petrobras, o que é muito bom para o mercado. Eu quero dizer que esse contrato finalizando com a Shell,
vai representar uma economia significativa do preço do gás no estado de Pernambuco. Deixa eu pedir permissão. Será integralmente repassado ao consumidor. Ótimo, boa notícia essa. Vou pedir permissão ao presidente Alfredo, para o presidente André, para o Écio. Na volta a gente responde essas questões colocadas pelo presidente André Campos. Tá bom, Écio? E também pelo presidente Alfredo. Vamos para o intervalo aqui para a gente voltar dentro de mais alguns instantes. Formação de rede, repórter CBN. CBN Debate. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Eu vendo que o pleito cresceu, o Detran. Eu vendo que o pleito do Detran cresceu. Eu tenho que dar uma levantada para a auditoria chegou o preço foi feito pelo sindicato da gente e a gente. Quinta-feira, 6 de maio de 2021. O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, disse que não há problema político entre Brasil e China que possa atrapalhar a produção de vacinas contra o coronavírus. Ele afirmou que o embaixador brasileiro no país asiático disse hoje que Pequim autorizou a exportação do insumo farmacêutico ativo previsto para o mês de maio. As declarações de França foram dadas um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro fazer ataques à China e sugerir que o coronavírus faz parte de uma guerra química. Uma secretária do Ministério da Saúde confessou que foi responsável pelo planejamento de uma comitiva de médicos para difundir em Manaus o uso de medicamentos sem eficácia contra o coronavírus. Maíra Pinheiro atua na gestão do trabalho da pasta e é conhecida como a Capitã Cloroquina. Em depoimento ao Ministério Público Federal do Amazonas, ela disse que a recomendação para o uso dos medicamentos foi dada dias antes de o sistema de saúde do estado entrar em colapso em janeiro. O conteúdo foi obtido pelo jornal O Globo. A Câmara aprovou o projeto de lei que institui um sistema de pedágio nas rodovias e vias urbanas com pagamento de tarifa correspondente à distância percorrida. De acordo com o texto, os veículos serão identificados por um sistema automático de usuários. Atualmente, as tarifas dos pedágios são fixas para cada tipo de veículo. O projeto de lei será enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A chefe do governo da Alemanha, Angela Merkel, disse que a proposta dos Estados Unidos de suspender as patentes de vacinas cria severas complicações para o setor. O argumento é de que, sem incentivar lucros para gastos na pesquisa e desenvolvimento, os laboratórios podem não se movimentar para fazer imunizantes no futuro. Países da Organização Mundial do Comércio aguardam uma proposta revisada para iniciar o debate sobre a suspensão das patentes. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. A Copergás, pauta do nosso debate, gás em Pernambuco, presidente da empresa André Campos, presidente do Sindicombustíveis Alfredo Pinheiro, o economista Écio Costa conosco aqui na CBN. A gente fala para todo o estado de Pernambuco, também com a CBN Caruaru. Antes de Écio responder essa questão dos aumentos provocados pelo presidente André e também pelo presidente Alfredo para responder, duas perguntas aqui de ouvintes que eu achei interessante. A primeira vai para o senhor, presidente André, que diz o seguinte: Aldo, por favor, pergunta ao presidente André quanto ficaria, se ele tem projeções, do custo se o gás fosse transportado por trem para o sertão do estado. Aí vai faltar ferrovia, né, André? Esse é um problema, porque as ferrovias brasileiras foram destruídas, né, na privatização que foi adquirida pelo senhor Benjamin Streibuck. Então, o trem, na realidade, seria uma grande alternativa de transporte, não só de combustível, mas de produção de grão e de tudo. Mas, infelizmente, não é essa
a opção que foi feita pelos governos brasileiros. Hoje você só pode distribuir no Estado através do terrestre, né? Não é, André? Através da estrada, né? Outra pergunta vai para o Alfredo, antes de vocês entrarem na provocação do André no bloco anterior. Presidente, para instalar um posto hoje com gás natural, quanto eu gasto? Isso aqui é um investidor que quer saber quanto custa em média a instalação do imposto. Veja, ele disse que tem 1 milhão guardado. Vai ser relativo. Se você vai começar do zero, a gente está construindo um posto aqui e o investimento da estrutura do posto para líquido é em torno de 1.300.000, 1,5 milhão, vai depender do tamanho. Para comprar o compressor é mais 1.310.000. Não é barato, é um investimento grande. E para isso precisa ter políticas feitas o que o André está falando aí de gás. E se não houver essa política, não tem como ter esses investimentos. A gente sugeriu, inclusive, ao governo federal, é uma coisa que está andando, e aí tem muita gente que rebate, como o André está dizendo. Quem é o maior acionista da Petrobras? É o governo, então somos nós. Num momento de pandemia desse, não era melhor diminuir menos lucro e pegar parte desse lucro, fazer um bolsão para que isso representasse menos aumento? Ou então os royalties, não tirando os royalties dos estados, mas tirando uma parte desses royalties, fazer esse investimento já que o diesel é o percentual menor que a gente extrai do barril de petróleo. Então a gente tem uma dependência maior. A gente utiliza a gasolina em moeda de troca, a gente pega ela bruta e traz ela refinada, porque a refinaria aqui também foi destroçada. E aí a gente fica com medo dessa privatização. O Brasil, em termos de duto de distribuição, é muito pobre. Então, a gente não pode, por exemplo, a Abreu Lima, que agora está fabricando gasolina, mas a gente não pode concorrer com outros estados que fabricam também, porque a gente não tem concorrência, a gente vai depender do transporte rodoviário. Então, nesse aspecto, a gente não tem condições de fazer uma melhora nessas estruturas e uma melhora nesses preços. Então, o investimento é um investimento alto, mas em tendo gás, um investimento que você retira ao longo aí, quando você tem um planejamento e um crescimento desse tipo de combustível. Mas não é um investimento barato e não é um investimento que qualquer um vai lá para tomar. Eu acredito que na atividade econômica só sabe o que é posto quem tem posto. André falou aí de apanhar. Imagina a gente quando tem aumento de governo nos impostos e quando tem aumento de Petrobras. Se ele apanha com o aumento da Petrobras, nós apanhamos duplamente. Nós somos repassadores de preço. Então, hoje, o estado de Pernambuco está entre os 5 menores preços do Brasil em virtude da disputa e a diminuição de consumo. Então, hoje, se você fizer uma pesquisa no site público da ANP, você vai encontrar isso lá. E o que você vê é uma questão que a gente, às vezes, tem trabalhado, e essa oportunidade que vocês estão aqui nesse debate, nessa conversa, é muito interessante. O paralelismo de preço é em todo lugar do mundo. Quando existe uma diferença absurda de preço, é quando tem sonegação, adulteração, esquema de dinheiro ou lavagem, ou tudo junto. Então, a sociedade penaliza muito os postos, e aí a gente cita o exemplo lá de Fernando Noronha. A gasolina lá está alta, mas só de frete é R$ 2,50. Para Petrolina, para Aripina, o frete é 35 a 40 centavos. Então, as pessoas às vezes acham, diferentemente, quando eu compro uma calça jeans em Toritama, eu compro uma calça jeans lá, passa pelo controle de qualidade, eu compro ela por R$10. Dependendo da marca que eu botar na calça jeans, ela vai custar 100 ou R$1.000. Na gasolina, não. 90% é extração e os impostos. Aí 10%, no máximo 12% vai ficar distribuidora, dono de imposto e transportadora. Então, você não tem uma malha que possa fazer uma rentabilidade maior. Hoje você faz com escala. Perfeito, perfeito. Pronto, Écio. Agora, o investimento, Aldo, o investimento no compressor de gás é realmente muito alto, mas o retorno também é muito rápido. O Alfredo está chorando aí. Não, eu não disse que o retorno não era, eu estou dizendo que o retorno mas qual é o investimento? Qual é o investidor que vai fazer um investimento para não ter retorno?
A gente tem que ganhar a sociedade. O gás é rápido. E aí é... Então, Alfredo, corta tudo aí de combustível e sacode só o compressor do gás, porque o feedback é maior. Écio, deixa o sarrafo aí na Petrobras, Écio. Rapaz, eu estava aqui me coçando, me segurando para poder dar uma resposta a essas provocações feitas aí por André e por Alfredo. Eu tenho o seguinte pensamento: se a gente botar a mão na empresa, né, e começar a dizer o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer, quanto tempo vocês acham que a Petrobras vai durar? Será que o problema está sendo atacado da forma correta? O problema é realmente a Petrobras? Ou será que tem outras coisas por trás disso, né? O problema não é necessariamente a Petrobras. O problema é a forma como o mercado está regulado. Há anos atrás eu participei de um debate com Alfredo, até em outra rádio, né, e a pergunta era: por que os postos de gasolina em Pernambuco fazem cartel? Né, e eu disse: não existe cartel, existe monopólio, não existe o monopólio da Petrobras. E de lá para cá, muito pouco se avançou na quebra desse monopólio. Então, o problema é concentração de mercado, né, nas mãos de um único player, que é a Petrobras, né, onde você não tem concorrência, também não só na gasolina, no diesel, como também no gás natural, certo? E isso termina sendo uma barreira à entrada muito grande de concorrentes. Hoje, 55% do gás natural, que é derivado lá do pré-sal, é perdido porque não tem estrutura para fazer esse escoamento. E por que não tem estrutura? Porque você precisa fazer um leilão, quer dizer, precisava fazer um leilão, né, onde a Petrobras, até pouco tempo atrás, tinha uma preferência, né, nesses leilões, para depois entrar em terceiros. Então, isso tudo precisa ser quebrado. O novo marco do gás já agora retirou essa demanda, essa exigência do leilão. Então, a iniciativa privada pode começar a entrar. Mas foi agora, né? Isso aconteceu agora em abril, né? Então, ainda leva um tempo para que isso aconteça. Outra coisa importante: quando a gente vai avaliar o preço do barril de petróleo, do combustível aqui no Brasil, em dólar, comparado com outros países, a gente não está cobrando mais caro do que lá fora. Está, inclusive, abaixo da média internacional. Mas existe o fator câmbio. Esse fator câmbio, nos últimos anos, né, ele teve um fator exponencial, né, que prejudicou muito o preço do combustível para chegar lá na bomba do consumidor. Então, isso também é outra coisa importante que a gente precisa analisar. Mas eu acho que o pior problema de todos é ainda o que eu vou mencionar, que é o nosso sistema tributário. A carga tributária que a gente tem sobre os combustíveis é algo assim impensável, né? Você não pode ter uma carga tributária tão alta, né, que simplesmente termina sendo o principal custo do combustível. O Alfredo mesmo já mencionou isso. É culpa da Petrobras? Não é culpa da Petrobras. É culpa do sistema tributário que nós temos no país e que precisa ser revisto. Essa semana a gente teve a notícia decepcionante, né, da reforma tributária que foi retirada, né, para que se rediscuta, porque, eu não vou entrar na justificativa, tá? Mas é aquela coisa, quando a vontade política quer, a coisa anda. E a gente não está vendo um avanço nesse item que é de fundamental importância para que ajude, sim, a colaborar na equalização ou na melhora do preço do combustível. E isso impacta também o gás natural, o etanol, o diesel, né? São diversos setores que terminam sendo prejudicados por conta de uma carga tributária muito elevada. Então, assim, o problema não é especificamente na política de preços da Petrobras. São todos esses outros fatores de um monopólio da Petrobras que deliberadamente foi trabalhado por muitos anos, certo? E de uma política tributária excessiva, de carga excessiva nas esferas federal e estadual, né, que terminam onerando muito o combustível para chegar lá na bomba. Mas veja, essa política implantada, por exemplo, termina atrapalhando, presidente André, a expansão de negócios? Veja bem, Aldo,
Acho que a análise de Écio é bem interessante. Só que eu acho que não é só a questão do Petrobras, acho que uma série de fatores, carga tributária, sem dúvida alguma, também não é da noite para o dia que você vai, com uma varinha de condão, você vai fazer isso, você quebra os estados. Né? Então, tem uma série de circunstâncias. Só que eu não consigo entender como você compra um produto fora do Brasil a 10 e você produz internamente 60% do que você vende a 5. Então, você tinha que trabalhar com preço médio. Vendo barato para caro, né? Você não pode simplesmente, não, como eu compro no mercado internacional a 10, eu vou vender com minha margem de lucro em cima de 10. Não é esse o caminho. É isso que eu levanto o questionamento. Outra questão, muito se critica a atuação do Estado e do Estado de uma forma geral. Os estados da federação como o Estado, o poder central. Né? Muitas vezes eu converso com gente que da iniciativa privada e já chegou para mim e disse, pelo amor de Deus, não deixe privatizar a Copergás, não. O governador não pretende privatizar a Copergás, não. Disse, não está no radar. Porque tem um detalhe também, se você conhece muito bem isso. O privado morre de medo do privado. Principalmente quando ele é monopolista ou de oligopólio. E daqui que você consiga avançar nos gasodutos, nas redes, né? Isso leva um tempo. Você não constrói 1 quilômetro de gasoduto em 10 dias, não. Mas o tempo é mais rápido no setor privado ou no setor público? Sem dúvida no setor privado. Porque no setor público existe uma figura chamada licitação. E isso atrasa... E capacidade de investimentos também, né? Mas a questão das licitações, por exemplo, atrasa enormemente as nossas obras, por exemplo. Porque eu não sei qual seria o melhor sistema. Se você contratação direta, como é na privada, você fica sujeito a uma série de complicações. Mas a gente sofre aqui com a questão de licitações em obra pública. Tá? Mas o meu questionamento com Petrobras, e eu concordo com você em todos os outros aspectos, é de que a Petrobras tinha que trabalhar com preço médio. Quando você vai, muitos dos diretores que saíram depois da saída do Castelo Branco, saíram com medo de uma mudança de política, e aí eu volto a falar na questão da Bolsa de Nova York, uma mudança de política e que poderia gerar inúmeros processos, inclusive nas pessoas físicas em Nova York, já que a Petrobras tem ação na Bolsa. Então, é uma coisa que tem que ser repensada. Nós não podemos ficar trabalhando unicamente com o preço internacional. Eu queria só fazer, se fosse permitido, eu queria só fazer uma colocação. Eu concordo com tudo que Écio disse. Monopólio, oligarquia. Oligopólio, desculpe. A gente vê que 70% do mercado brasileiro de líquido é na mão de 3 distribuidores: Petrobras, Ipiranga e Raízen, Shell. Isso. Certo? Enquanto se fala de concorrência de postos, nós somos 41 mil postos. Não falta concorrência. E aí, a gente ainda acrescenta aí o crime organizado e outros mais. Os grandes, tudo bem. E, então, no Brasil existe 41 mil postos para 180 distribuidoras. Onde é que está faltando a concorrência? Então, mas nesse momento, quando eu apontei a política da Petrobras, eu acho que nesse momento de sacrifício, onde o governo pede muito sacrifício dos empresários e da população, fazer com que essa lucratividade fosse discutida e que de forma que não fosse utilizada politicamente, porque tudo que se fala em relação à Petrobras, independente do rompante do presidente, leva a ser uma consequência muito maior. Então, as pessoas, isso é um mercado de bolsa. Alguém ganha na alta e alguém ganha na baixa. E a gente tem que ter um cuidado, como o André falou. Se não for uma coisa bem transparente, discutida com todos os entes e com a população, a gente fica ruim. Na hora que eu sugiro que essa política da Petrobras ela seja revista, não é ser revista ad eterno, não, mas é nesse momento. A gente tem um problema hoje muito grave, aí eu vou falar do biodiesel. O biodiesel é a questão ambiental. O biodiesel no diesel representa hoje, baixou para, eu acho que está em 10%. Mas para você ter uma ideia, a gente fala de abertura do mercado, e a ANP
é quem faz o leilão do biodiesel. Toda vez que tem um leilão de biodiesel, tem um gap acima do normal. Então, o preço do litro do óleo diesel sem impostos é na faixa de R$ 2,80. O preço do litro do biodiesel sem imposto é em torno de R$ 5,50. O último leilão, tiraram ele do ar para diminuição aí do percentual da adição do diesel, ele estava mais de R$ 7,50. Então, o que a gente vê, quem é que apanha com a péssima qualidade do biodiesel? O biodiesel hoje está com mais água, o biodiesel hoje ele está com problema de bactéria, as próprias revendas de automóvel estão dando um aditivo para que isso se dissolva e quem apanha são os postos. Então a gente tem que rediscutir, e aí o agronegócio está muito forte em relação a tudo isso. A gente tem que rediscutir de uma forma geral de como é que a população seria mais beneficiada, e está sendo o contrário. Então, quando eu sugiro que a política da Petrobras, mesmo com a pancada, como o André falou, que o gás natural teve aí 39%, é trimestral. O nosso a gente fica, na hora que se cria com bolsão, ele vai absorver, nem toda hora esse negócio vai diminuir. Então, ontem, a arbitragem da gasolina estava em 22 centavos pro aumento. Aí o dólar deu uma queda, graças a Deus, ela foi para 12 centavos o aumento. Então fica naquela casa onde o governo pode sustentar. Mas nesse momento de retomada do crescimento, era muito importante que esse aspecto fosse discutido, mas que fosse discutido às claras para que todo mundo tivesse condições. Os usineiros de etanol, os usineiros de biodiesel, a distribuidora, o governo estadual, o governo federal, a Câmara, o Senado e os donos de postos, para que se encontrasse não o melhor que você nunca encontra, mas o que fosse possível. Caminho. Deixa eu fazer um complementozinho, Aldo. Eu sei que você está aí com o tempo quase CPI, né? Mas é uma coisa importante. Se a gente faz interferência forte na Petrobras, acontece o que aconteceu no passado recente. Você tem uma empresa que ela pode vir até a quebrar, tá? E numa situação onde não tem... A Petrobras não quebra mais não, viu, Écio? Aldo, você está esquecido do que aconteceu em 2014 em diante. 14 a 16 a Petrobras quase quebrou. Quando o Lula assumiu a Petrobras, ela estava entre as 10 maiores companhias petroleiras do mundo. Quando o Dilma entregou a Michel Temer, ela estava em 507. E nesse período agora, ela voltou para a 20 maiores companhias. Quem ganhou dinheiro? Então, o que a gente está fazendo não é interferência, não. É discussão, é entendimento. Quem ganhou dinheiro foram os acionistas em prejuízo do povo brasileiro. Exatamente. E o Brasil... Então, Mas deixa eu completar o meu raciocínio. Se a visão da Petrobras... Não, porque aí gerou uma polêmicazinha agora e é bom. Se a visão da Petrobras é unicamente o lucro para que os acionistas sejam bem remunerados, privatiza totalmente. Exatamente, André. É isso aí. Privatiza e abre o mercado. Eu acho que esse tem que ser o caminho mesmo. Aí a gente tem algo em comum. Não, algo em comum não, porque eu não concordo com a privatização. É tema para outro debate. Vamos fazer outro debate. Presidente André, obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. Obrigado, Aldo. Um abraço, Alfredo, Écio. E eu só queria dizer o seguinte: invista no gás natural que você vai ter muita vantagem. Pronto. Alfredo, obrigado, presidente. Até o próximo encontro. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a André, um abraço a Écio, um abraço aí a você também, Aldo, e a todos que nos assistiram. Muito grato. Écio, até daqui a pouco, Écio. Obrigado pelo convite para o debate, um abraço a todos que estão participando e realmente invista no gás, que agora com o novo marco do gás vai ficar cada vez mais interessante. Daqui a pouco você fala o que queria falar. Já. Obrigado. Vamos dar uma passada rapidamente CPI, Brasília, para saber como é que está